Sejam muito bem-vindos à nossa webconferência de hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Karina Tonini, eu sou coordenadora do Teleeducação e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje, né, e dizer que nós estamos muito satisfeitos e felizes com essa participação, que a cada dia está crescendo mais, né? Nós temos aí o pessoal de Vitória, hoje acho que é a primeira vez participando com a gente, né, com essa nova adesão, então é isso mesmo. Gostaria de lembrar que a nossa webconferência ela é gravada, então daqui a poucos dias ela estará disponível no site do Telesaúde Espírito Santo. Então, para quem não pôde estar conosco aqui hoje, divulguem essa informação, tá? Qualquer dúvida, contribuições, experiências que vocês queiram compartilhar, pode ser enviadas pelo chat, tá? O Lucas está perguntando aqui, cadê você? Hoje eu não estou aparecendo, então vocês só conseguem me ouvir, mas vocês vão conseguir ver e ouvir o Zanandré, o Dr. Zanandré, ok? Então, nossa palestra hoje, nossa webconferência, né, dentro daquela lista de temas que nós estamos realizando sobre saúde mental, é intitulada Algumas questões fundamentais no funcionamento dos centros de atenção psicossociais. O palestrante é o Dr. Zanandré Avancini, ele é médico psiquiatra e é referência técnica de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Desde já, gostaria de agradecer a sua presença conosco, Dr. Zanandré, sua disponibilidade. Já é a segunda vez, né, que você vem aqui no Telesaúde, se dispôs. Então, muito obrigado e passo a palavra a você para que você inicie a sua webconferência. Já. Bem, eu que agradeço, assim, tô experimentando a coisa, né, e tô gostando, assim, de conversar com um monte de gente. Vamos lá. Zanandré, sou psiquiatra, me formei em 79, há muitos anos atrás, trabalho em saúde mental desde essa época. É, Estudei um pouco de psicanálise, especialista em psiquiatria, e estudei também um curso sobre saúde mental para técnicos do CAPS, muito interessante no IPUB, na UFRJ, Rio de Janeiro. Mais importante ainda, eu trabalhei durante 14 anos no CAPS Mochuara, aqui em Cariacica. Trabalhei também na implantação do CAPS de Colatina durante 1 ano e meio, 2, e supervisionei o CAPS de álcool e drogas de Laranjeiras durante 1 ano, também foi uma experiência muito bacana. Então, assim, o pouco que eu queria contribuir para esse debate sobre o Centro de Atenção Psicossocial, que a gente vai chamar de CAPS, de agora em diante, né, é a partir dessas experiências, desses estudos. Né, enfim, eu quis chamar essa fala de questões fundamentais, porque exatamente eu acho que na pré nas discussões, nas falas, está se deixando de lado, muitas vezes, questões que são fundamentais mesmo, que são fundamentos desses serviços que a gente chama de CAPS. Né? Então, eu queria retomar coisas que eu acho fundamentais. Né? Eu sinto muito se eu vou repetir coisas que as pessoas às vezes estão cansadas de saber,
mas eu acho que nesse momento é importante retomar essas questões. Eu chamo nesse momento porque eu acho um momento muito complicado para a saúde mental atualmente, né, por várias coisas, né, basicamente por questões políticas, né, questões de financiamento de serviços, uma questão muito forte atual também para a saúde são a judicialização da área da saúde, principalmente da saúde mental, né, e uma pressão social, uma cobrança, né, política mesmo, sobre a questão de álcool e drogas, e uma proliferação de serviços que absolutamente não tratam ninguém, mas que estão a serviço de uma certa política de exclusão social, né? Então, assim, por isso que eu quero retomar os fundamentos da questão dos CAPs e poder começar a falar daí, né, algumas questões relativas à saúde mental, né? Um fundamento, os fundamentos disso estão na Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Né? Não sei se eles estão vendo o slide. Está aparecendo? Eu queria retomar a partir dessa lei, que é uma lei federal, que foi um marco para a saúde mental do Brasil, uma lei que ficou 12, 13 anos no Congresso, sendo discutida, cortada, retalhada, enfim, mas que saiu, e saiu dando algumas diretrizes que eu acho muito importantes, né? Enfim, que fala da política de saúde mental, e diz que a assistência e promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais tem que se dar com a devida participação da sociedade, da família, né, que será prestada em estabelecimento de saúde mental, né, enfim, dá certos parâmetros, né, e dá uma diretriz, assim, um fundamento, né, nesse artigo dessa lei. Primeiro que o tratamento vai visar como finalidade permanente dele, a reinserção social do paciente em seu meio. Então, assim, tudo que vinha antes era o contrário disso, né? O tratamento se dava com a exclusão social do paciente do seu meio, ou seja, para o manicômio, para o hospital, para longe de mim, né? Então, essa lei está preconizando que o tratamento é para o paciente estar no seu meio. O tratamento é a reinserção dele no seu meio social, né? E um outro artigo dessa lei que eu acho fundamental também no momento é que o que diz respeito à internação fala o seguinte: a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, né? Ou seja, a internação seria o último recurso a que se lance mão dentro da saúde mental, né? Não o primeiro, como de alguma maneira está acontecendo nesse momento, né? Então, assim, a gente tem que pensar a partir desses fundamentos, né, que foram lançados nessa lei, né? O tratamento é a reinserção social do paciente no seu meio, e a internação só poderá ser pensada depois de esgotar todos os recursos extra-hospitalares, né? Quer dizer, o hospital só depois você passar por tudo, todas as possibilidades, né? E se é um local onde tem os recursos de saúde mental, eu poderia dizer que a gente não vai chegar nessa internação, né? Se a gente tiver todos os serviços que está se preconizando no que a gente chama de RAPS, né, de rede de atenção psicossocial, né, se todos os equipamentos estiverem funcionando, né, a gente não vai precisar de internação, quem dera, né? Parece utópico, parece viajante, mas não é não, né? Há poucos dias atrás, aqui em Vitória, teve um fórum metropolitano sobre drogas, em que a coordenadora do CAPS de álcool e drogas do município de Vitória fez uma apresentação brilhante, que me ensinou um monte de coisas sobre CAPS, porque eles estão trabalhando dentro da modalidade CAPS 3, ou seja, é um CAPS de álcool e drogas,
que está atendendo pacientes graves, né, pacientes com níveis altíssimos de dependência de substâncias, de drogas, e que está conseguindo não internar os pacientes, nem internar em lugar nenhum, nem em hospital, nem em comunidade terapêutica, nem em qualquer lugar nenhum. Ou seja, o CAPS está dando conta, né, de tratar esses pacientes em liberdade, né? Eu achei fantástico, é isso. É isso que os CAPs devem fazer, né? Se propõem a fazer, né? Então, esse é um fundamento, eu acho, né? A gente começou a falar de CAPs como serviços substitutivos, né? Os CAPs são serviços substitutivos. Eles vêm substituir o quê? Essa lógica de saúde que tinha até então de internação, né? Tanto de pacientes com transtornos mentais graves, quanto de usuários graves de álcool e outras drogas. Chama álcool e outras drogas, eu preciso chamar de drogas, porque eu acho que álcool também é droga, e uma das piores. Então, eu vou falar drogas de uma maneira geral, tá? Nessa droga está incluído o álcool. Então, vamos lá. Os CAPs são substitutivos. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar por aí. Isso é um fundamento para qualquer CAP, né? Ele vai ter que substituir essa lógica que havia até então, que era da internação de pessoas em crise, pessoas graves e pessoas com sofrimento psíquico muito intenso. Então, por favor, né, as equipes de CAPs, o pessoal que trabalha em CAPs, que estuda e que, né, tem contato, vamos começar a pensar nisso. A gente está trabalhando no serviço substitutivo. Então, não faz sentido, por exemplo, coisas que eu vi no último mês, né? O CAPS daqui tem um convênio com essa clínica, o CAPS de determinado município do interior tem um convênio com uma clínica para internação. Ou seja, esse CAPS não está substituindo nada, né? Está mandando a gente, alimentando uma política de internação. Então, assim, o que está errado aí? Né? O que aconteceu? Né? Não tem equipe, essa equipe não estudou, essa equipe não tem supervisão, ou, enfim, esse CAPS não está se articulando com o equipamento da cidade, enfim. Né? Por que esse CAPS tem um convênio direto com uma clínica para internar pessoas? Né? Está errado. Né? Ele não está substituindo, não. Né? Então, assim, acho que a gente começar a pensar essas coisas. Né? E são coisas que estão lá na lei federal. Né? Não sou eu que estou inventando. Né? Quando a lei diz que o tratamento visa a reinserção social do paciente no seu meio, vamos dizer, é disso que a gente está falando. A gente não pode excluir o paciente do seu meio. Né? O tratamento não é tirá-lo dali, né? Como está se pensando atualmente. Né? O tratamento é ali no meio onde ele vive. Né? É ali que ele vai ter que dar conta das questões dele, do sofrimento psíquico dele e das necessidades também. Né? É lógico que em algum momento esse paciente pode precisar de um atendimento de emergência, de um pronto-socorro, ou de um leito em hospital geral, quem dera se a gente já tivesse, né? Mas assim, o mais breve possível, né? 2, 3 dias e volta, né? Volta para o CAPS, volta para casa, enfim, faz um tratamento intensivo com a equipe toda, né? Porque o CAPS tem que ter meios disso. Um CAPS tem que ter meios de atender um paciente em crise. Né? Se for para atender o paciente que está estável, que não está em crise, nem precisava de ter inventado o CAPS. Né? Os CAPS foram exatamente assim, serviços substitutivos para atender pacientes graves e atender pacientes em crise e cuidar dessa crise em atenção diária, em tratamento intensivo. Né? Enfim, o CAPS tem que ter recursos para isso. Né? Deixa eu ver se eu ando um pouquinho. Né? Outra lei que eu acho muito interessante assim, para a gente pensar também é a Portaria 336, né, que é de 2002 ainda, que estabelece as modalidades de CAPS, né, CAPS para transtorno mental, para álcool e drogas, CAPS infantil, CAPS 1, 2, 3, né, enfim. Né. E lá diz isso, que eu estou mais ou menos a linha que eu estou seguindo. Os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a lógica do território. Né? Então, chegamos num outro ponto fundamental de se pensar, que é essa tal lógica do território. O que é isso?
né? Porque se fala disso, se banaliza isso, mas, enfim, que seria funcionar segundo a lógica do território? A primeira coisa é a questão geográfica do território, né? Vamos dizer, o CAPES do meu município, né, vai cobrir esse território. Então, vamos dizer, se eu estou no município de Pancas, né, o CAPES de Pancas seria cobrir o território que é o município de Pancas, dar conta de tudo de saúde mental que acontecesse ali, né? Se for um CAPES do município pequeno, não só saúde mental, quanto álcool e drogas, quanto infância e adolescência, enfim. Um CAPES que a gente considera como CAPES 1, né, que são para municípios de 15 mil habitantes em diante, né, teria que dar conta disso tudo, né, de toda a questão de saúde mental que acontecesse nesse território geográfico, vamos dizer, né. Mas só que a questão do território vai além disso, vai além da geografia, né? Porque a gente chama de território também, vamos dizer, as relações que se estabelecem, né? Com a cidade, com as instituições, com as igrejas, enfim, tudo que acontece dentro de uma cidade, né? Tudo que um indivíduo faz quando ele está morando numa cidade, né? É o que a gente chama de território dele, né? Então, assim, a questão do território traz para a gente também isso que a gente chama de um território existencial, que é o território onde esse indivíduo vive, onde ele frequenta, né? Então, um CAPES tem que funcionar segundo essa lógica também, né? Conhecer esse indivíduo e o território que ele habita, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai falar mais disso, né? Então, vamos lá, né? Abriu-se um serviço que a gente chamou de CAPES, contratou-se uma equipe, né? E muitas vezes o CAPES não está acontecendo, né? Não basta ter uma casa, não basta ter um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira, para a gente dizer, tem um CAPES, né? É preciso que isso funcione de uma maneira diferente da lógica que até então se usava na saúde, né? Então, quando se fala em lógica do território, a gente vai falar um pouco desse modo diferente que um CAPES tem que funcionar, que não é aquele antigo do encaminhamento, né? O CAPES é um lugar onde eu tenho uma consulta com um psiquiatra e de lá me encaminhou para o hospital, ou de lá me encaminhou para a clínica ou para a comunidade terapêutica. Não é isso, não se trata disso, né? Essa é a lógica antiga, né? Não é a lógica do território, né? Um CAPES tem que funcionar dentro de uma outra lógica, de dar conta disso, né? O que o CAPES pode fazer é organizar os serviços aí do território, né? Se ele recebe um caso que ele avalia que não precise frequentar ali a instituição CAPES, mas pode ficar na atenção primária, né? Então o CAPES vai conversar com a atenção primária e fazer essa ponte, né? Se esse caso precisar do CAPES, tem que poder voltar também, né? Não é a antiga lógica do encaminha e se livra disso, né? Que acabava no hospital, encaminha para o hospital e se livra disso, né? A gente está falando de uma outra lógica de funcionamento, né? Que é um pouco difícil de pensar, mas que a gente tem que pensar, né? Não só para o CAPES, como para a atenção primária também, né? A atenção primária funciona segundo essa lógica do território, ou deveria funcionar segundo essa lógica do território, né? Aí eu trouxe um desenhozinho, que bom que aqui está animado, é um pouco para mostrar o que seriam dentro e fora do CAPES, né? Essa figura é o que a gente chama de uma banda de Moebius, né? Não apareceu? Oh, meu Deus. Agora foi. Apareceram minhas formiguinhas. Tá? Essa imagem para dizer que nosso inconsciente e o nosso consciente funcionam dessa maneira, né?
que não existe um dentro e fora do inconsciente, né? Em algum momento as questões do inconsciente estão fora do sujeito, em outros momentos elas estão dentro, né? Eu pensei nessa figura para pensar o dentro e fora de um CAPS também. Por exemplo, um CAPS em relação com a cidade, né? Então, o funcionamento, quando a gente fala um CAPS é um serviço de portas abertas, é um pouco isso, né? Coisas que vão passando dentro do CAPS, vão passando fora e vão entrando e saindo, enfim. O CAPS tem que funcionar mais ou menos dessa maneira, né? Em determinado momento o cara está lá dentro, depois ele sai, depois ele entra, depois ele sai, enfim, não existe um dentro e fora, né? Existe um movimento, um movimento de banda, vamos dizer assim, né? Que o dentro em determinado momento está fora, o fora em determinado está dentro, né? Ou seja, o CAPS tem que estar de portas abertas, ele tem que estar trocando coisas o tempo inteiro com esse fora dele, né? Incluindo esse fora lá dentro e alguma coisa dentro lá fora, né? Ou seja, o CAPS não dá para ser um castelo isolado, né? É cercado de muros, onde um lugar para os loucos e para os drogados, né? O CAPS é uma coisa aberta, né? É um entra e sai de todas as formiguinhas, né? As formiguinhas são usuários, equipe, familiares e instituições, enfim, né? É preciso que aconteça esse movimento o tempo inteiro, né? Se o cara é complicado, né? Você chega em alguma cidade e a pessoa fala, eu não sei que tem um CAPS aqui, eu não sabia que tinha um CAPS aqui, né? Poxa, o que está acontecendo, né? É para a cidade inteira saber que tem um CAPS ali, para a cidade inteira passar por dentro e por fora desse CAPS, usar, enfim, né? É preciso que tenha esse movimento, essa lógica, né? Tudo está dentro, tudo está fora, tudo está interligado, tudo está em comunicação, né? Isso vale assim em vários aspectos, né? A gente vai voltar a isso, né? Outra coisa que eu trouxe também é que existe uma questão de como funcionar esse CAPS, né? Voltando ao que eu falei, não basta alugar uma casa, botar um assistente social, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, né? É preciso saber como essa equipe do CAPS vai funcionar, vai trabalhar, né? E existe um conceito fundamental para a saúde mental e para esses novos serviços, que se chama transversalidade. Esse conceito foi assim teorizado lá nos anos 60 por um grande amigo meu chamado Félix Guattari, né, que faz um artigo brilhante, quem puder ler, leia, né, chama-se A Transversalidade, de Félix Guattari, mas é que ele diz mais ou menos o seguinte, né, existem instituições que funcionam dentro de um eixo vertical, né, de cima para baixo, ou de um eixo horizontal, né, e ele preconiza que, na verdade, para você tratar alguém em saúde mental, você tem que atuar de uma maneira transversal, né? O que seria isso? Fica fácil da gente pensar. Primeiro, a gente pensar o que é um eixo vertical, né? Vamos usar, por exemplo, o hospital psiquiátrico, né? Como instituição para a gente pensar. Vertical seria o seguinte: o hospital psiquiátrico tem um diretor-geral lá em cima, que é quem manda, né? Embaixo dele tem um diretor clínico administrativo, que manda um pouquinho menos, né? Abaixo tem os médicos, né? A gente vai descendo um eixo vertical de poder, né? De quem manda, né? Aí os médicos mandam nos enfermeiros, que mandam nos técnicos de enfermagem, que mandam nos vigilantes, né? E lá embaixo do eixo estão os pacientes que não mandam nada, né? Então isso seria um eixo vertical, né? Uma instituição vertical, né? A gente pode pensar um presídio, pode pensar uma escola, pode pensar várias instituições dentro dessa verticalidade, né? Ou seja, do exercício de poder de cima para baixo, e quem está lá embaixo se ferrou, né? Assim, sofre todo o poder da instituição e não consegue fazer nada com isso, né? Então, assim, se um CAPS funciona dessa maneira, não funciona, não é CAPS, não é serviço de saúde mental, não está acontecendo nada ali, né? A não ser exercício de poder, né? Dançou, né? Outro eixo seria a horizontalidade, né? Voltando para o hospital psiquiátrico, a gente poderia encontrar a horizontalidade lá no pátio, onde está aquele monte de louco solto lá no pátio, né? Ou seja, ninguém é de ninguém, não tem lei nenhuma, os pacientes estão lá no pátio e é todo mundo igual ali, né? Então,
ali é tudo horizontal, né? Ou, sei lá, né? Vamos dizer, uma multidão que está num show de rock, né? Todo mundo igual ali, né? Não tem diferença, tem uma multidão, né? A única diferença é que o astro está lá em cima do palco, a banda está lá, ali embaixo do palco tem o segurança e uma multidão toda igual, toda horizontal, né? Ou então, vamos dizer, os fiéis de uma igreja, né? Estão lá todos iguaizinhos, todos horizontais, um igual ao outro, todos irmãos, né? Esse é um eixo horizontal. Ou seja, se um serviço de saúde mental tipo CAPS funcionar ou verticalmente, dentro de um eixo de poder, ou horizontalmente, de uma maneira que todo mundo é igual, né, ninguém vai sair do lugar. Né? Então, assim, um CAPS, um serviço de saúde mental, tem que funcionar na transversalidade, que é algum lugar entre esses dois eixos. Explicando melhor, tem que haver uma modificação nas relações de poder dentro da instituição CAPS. Né? Depois eu vou dizer por quê. Né? Como é que seria essa mudança na relação de poder? Né? Em determinado momento, o poder pode ser do diretor, do médico, do enfermeiro, mas em determinado momento o poder tem que ser do usuário, do familiar, né? Ou da pessoa que faz oficina, ou da pessoa da limpeza, ou do vigilante, enfim. É preciso que a equipe do CAPES funcione de uma maneira que essas posições possam ser remanejadas. Né? Por exemplo, uma coisa muito legal do CAPES é fazer uma assembleia. Uma assembleia é o quê? É juntar tudo que é funcionário, tudo que é usuário, tudo que é familiar, botar numa sala e discutir os problemas do CAPES. Né? É um momento de horizontalidade, mas dali podem surgir questões, né, a partir dessa horizontalidade que vão para a transversalidade. Né? Pode ser que um grupo de usuários faça uma sugestão que o CAPES vá dar um passeio na praia. Né? Então, assim, nesse momento, esse grupo de usuários teve o poder de decidir coisas. Né? Ou os familiares se queixem de determinados horários do CAPES ou de determinadas situações. Enfim, que esse poder dentro da instituição possa ser equacionado e colocado em outro lugar, que não seja num eixo vertical nem horizontal, um eixo meio transversal, né, que vá cortando as questões. Né. Por que isso? Porque, voltando lá o que a gente fala, né, o tratamento seria a inclusão social do paciente no seu meio. Né. A gente fala que o tratamento que a gente quer na saúde mental é que o usuário tenha autonomia, né? Que ele tenha inclusão social e autonomia. Para ele ter autonomia fora do CAPES, é preciso que dentro do CAPES ele comece a ensaiar essa autonomia também. Eu quero participar de uma oficina ou não quero participar da oficina, o usuário tem que ter direito, né, de ter seu plano terapêutico combinado com ele. Né? Ele quer vir 2 dias na semana para o CAPES, não quer vir a semana toda, ou quer vir todo dia. Né? Enfim, são múltiplas variáveis que, dentro dessa transversalidade, têm que ser discutidas. Né? Tem que ser discutidas pela equipe, pelos usuários, pelos familiares, ou seja, as relações de poder dentro de um CAPES têm que estar, de alguma maneira, abertas a essa transversalidade, a essa possibilidade de se entrecruzarem coisas. Né? Não é o médico que manda, não é o coordenador do CAPES que manda. Né? Em algum momento é assim, o médico que manda, o coordenador do CAPES que manda. Em outro momento, quem manda é o usuário, o funcionário da limpeza, o vigilante, o enfermeiro, o psicólogo, enfim. Né? Enfim, em algum momento todo mundo manda, todo mundo discute, enfim. Né? É importante dizer que eu não estou falando também da horizontalidade, do somos todos iguais, que somos todos iguais a gente não sai do lugar. Né? Somos todos iguais, não sai do lugar. Então, em alguns momentos, é preciso ter um protagonismo das coisas. Né? E é importante que num CAPES esse protagonismo não seja só do coordenador do CAPES, ou só do médico, ou só do psicólogo, né? Mas que seja de todo mundo que frequenta esse CAPES. Né? Em algum momento esse protagonismo tem que ser de alguém de fora, da atenção primária, que vá lá, ou sei lá, né? De outras instituições que procuram o CAPES, que fazem uma interlocução com o CAPES. Né?
Então, é muito importante e a gente precisa pensar esse conceito da transversalidade, né? Eu não estou falando de ser bonzinho com o usuário, né? De maneira nenhuma, né? Não é uma horizontalidade, somos todos irmãos, somos todos iguais, né? Em alguns momentos você tem que ser duro com o usuário, né? Em alguns momentos eu, enquanto médico, tive que dar uma chamada em algum usuário e falar, vem cá, né? Você tem um problema grave, você não tomar esse remédio, né? Sua vida vai complicar, é isso que você quer, né? Assim, tem alguns momentos que você tem que ter algum exercício de poder, né? E em outros momentos você tem que recolher esse poder, né? Em algum momento o usuário me diz, doutor, eu não quero tomar esse remédio não, porque esse remédio está me fazendo muito mal, o senhor pode trocar? Então tá, né? E assim, são situações. Um CAPS é uma máquina de situações novas, né? Eu lembrei agora, eu estava falando dessa questão de remédio. Eu recebi um paciente que tinha ficado 20, 30 anos internado no hospital psiquiátrico, né? E tentava se dar a medicação, ele jogava fora, né? Aí eu fui tentar pesquisar por quê, né? Aí uma enfermeira falou, doutor, ele só toma remédio branco, né? Comprimido branco, né? Eu falei, putz, e agora? Eu fui lá na farmácia ver, dentro do que eu podia prescrever para ele, quais comprimidos eram brancos, né? Porque o usuário tinha uma questão de só queria tomar comprimido branco, né? Então eu vi dentro da prescrição que eu queria para ele quais remédios que eram brancos e passei os remédios brancos. Beleza, né? Ele foi para a residência terapêutica, hoje em dia está muito bem, obrigado, né? Tomando comprimidos brancos, porque sim, em determinado momento eu precisei ouvir a questão dele, né? Precisei que ele mandasse em mim, vamos dizer, que eu era médico dele, né? E me disse, doutor, eu quero tomar comprimido branco, então, né, eu me vire com isso, né? Então, assim, só para exemplificar como essas relações de poder dentro de uma instituição podem, podem ser diversas, diversificadas e podem trazer novidades, né? Se eu batesse na questão, não, você vai tomar esse comprimido que é azul e esse que é cor de abóbora, né? Eu estaria exercendo um poder vertical, né? Estaria complicando a vida desse sujeito, né? E ele ia cuspir o remédio, não ia tomar, enfim, né? Enfim, é preciso se negociar as coisas, né? O eixo da transversalidade é um eixo de negociações de poder, né? Então, a gente precisa estar atento a esse fundamento, né? A gente precisa funcionar de uma maneira transversal, e esse transversal inclui aquela questão das formiguinhas, né? Esse transversal aponta para a saída, para o fora do CAPS também, né? Um CAPS não trabalha só lá dentro das paredes dele, lá dentro do prédio dele, né? O CAPS trabalha no território, na cidade inteira, no lugar que ele cobre, né? Então, é um trabalho hercúleo, vamos dizer assim, né? Aí uma outra figurinha está meio antiquada, vamos dizer assim, né? Mas é um pouco para eu dar essa ideia de que um CAPS tem que se meter com tudo que está no território dele, né? Precisa muito da atenção primária, precisa conversar com o hospital geral, com a associação de bairro, cooperativa, praças, esportes, centro comunitário, vizinho, família, escola, enfim, né? Um CAPS tem que estar integrado na cidade, tem que estar articulado com todos os equipamentos desse território, né? E articulado porta aberta, uma maneira de conversar também, de ir, né? E vivenciar e povoar esses lugares também, né? O CAPS que eu trabalhava em Cariacica, a gente fazia uma oficina externa no centro comunitário do bairro perto do CAPS, que assim, super bacana, né? A oficina, né? A gente pensava a oficina lá dentro do CAPS, não, era lá no centro comunitário do bairro ali do lado, né? Lógico, nessa oficina iam usuários do CAPS e começava a ir gente do bairro, gente da saúde mental do município que não frequentava o CAPS, enfim, né? Você ia fazendo uma costurada, né? De repente esse grupo se vinculou à economia solidária, começou a participar de feiras, de coisas nesse sentido. Então, assim, o CAPS está vivo, né? O CAPS está conversando com a cidade, está frequentando os espaços da cidade, né? Vamos dizer,
tem algum usuário que está precisando de uma visita domiciliar, então a equipe do CAPS tem que ir lá, né? Ir lá junto com a atenção primária, que cobre aquele local, né? Enfim, conversar, né? Se não tiver atenção primária, vai a equipe do CAPS e tente articular com alguém, né? Conversar com o vizinho, conversar com o centro comunitário, conversar, enfim, né? Com a unidade de saúde, né? Às vezes o usuário do CAPS, além do transtorno mental ou do uso de drogas, ele tem problemas clínicos também. Então, tem que ser atendido na unidade de saúde e o profissional do CAPS muitas vezes tem que ir junto para poder garantir esse atendimento, né? Porque muitas vezes ou o usuário de drogas ou a pessoa com transtorno mental sofre preconceitos muito sérios, né? Tipo, você é com psiquiatra, né? Mesmo se o problema dele é hipertensão ou diabetes, né? Você é com psiquiatra, né? Não, né? O, a questão dele de hipertensão e diabetes é lá na unidade de saúde, né? Então, ou sei lá, o cara está precisando de fazer um exame, de um cuidado clínico, então é no hospital geral, é na unidade de saúde, né? Existe uma tendência que, né, tudo da saúde mental vai para dentro de um serviço de saúde mental, uma tendência de exclusão, né? Aquela tendência antiga, né, que a gente quer reverter, né? Então, é importante, sim, que o CAPES se expanda, né, que assim, jogue seus tentáculos para fora, para a área do território, para as instituições do território. E isso inclui esporte, lazer, associações, enfim, não é só questões de saúde, né? Para o indivíduo ter saúde mental, ele precisa ter um monte de coisas além da própria questão saúde corporal, né? Ele precisa ter acesso à cultura, lazer, esportes, enfim, acesso à cidade, né? À diversão também, né? Porque ninguém é saudável mentalmente se não se divertir também, se não puder rir, se não puder ter lazer, né? Então isso é um direito também das pessoas, né? Então um CAPS tem que estar abrindo para isso, abrindo para que a vida desse sujeito se amplie na cidade e se amplie para isso, né? E aí o que a gente faz? Outro conceito que a gente está falando muito e que ninguém está entendendo muito é o que a gente chama de intersetorialidade, que é o seguinte: a gente tem que simplesmente conversar com todo mundo, né? Todo mundo, com todos os setores, né? Parece pretensioso, parece utópico, mas né? A gente precisa conversar com a ação social, com a educação, né? Com o esporte, cultura, lazer. Precisa muito, no momento, conversar com o judiciário, porque o judiciário está judicializando todo mundo, querendo internar todo mundo, né? Então, precisamos lá conversar com o judiciário. Não é bem assim, né? Tem outras possibilidades de tratar as pessoas, né? Nesse momento, por exemplo, a saúde mental é convocada para trabalhar com a saúde prisional, por exemplo, né? A saúde das pessoas que estão presas, encarceradas, né? Tem programa de saúde escolar, programa de orientação a adolescentes, enfim. A saúde mental perpassa todos os setores e, sim, para a gente trabalhar, a gente está tendo que conversar com todos os setores, né? Dá trabalho, dá. Mas depois rende muito mais, né? Depois vamos dizer, esse trabalho que a gente teve dá frutos muito bacanas lá na frente, né? Então, a intersetorialidade é você criar essa rede, né? Tecer uma rede mesmo, né? Onde essa rede de acolhimento do usuário, em qualquer lugar da cidade que ele vá, né? A pessoa tem que saber que ele mesmo sendo portador de transtorno mental, usuário de drogas, né? Ele tem que ser acolhido, ele tem direito de frequentar a qualquer lugar da cidade e tem que ser respeitado e respeitar os outros também, né? Então, assim, é muito importante essa conversa intersetorial, né? A gente não pode ficar só na área da saúde mental, nem só na área da saúde, né? Porque a gente não dá conta, né?
Um CAPS tem que estar aberto, conversando com isso, com todo mundo, né, para todo lado. Né? Enfim, é difícil. Aí uma outra imagem que eu fiquei pensando, né? O que a gente quer com o CAPS, né? Que a gente muda mudando essa lógica, né? O que a gente quer é o que eu já falei, a gente quer trabalhar o tratamento que um CAPS vai oferecer é autonomia e inclusão social, seja do indivíduo com transtorno mental, louco ou usuário de drogas, né? A gente quer que ele seja autônomo. E eu achei esse quadro da Tarsila do Amaral, essa figura muito interessante, porque me parecia uma fábrica de gente, né? Uma fábrica de sujeitos. Né? Então, isso que o CAPS tem que fazer. Né? A gente fala de plano terapêutico individual ou singular, né? Ou seja, cada sujeito que chegar no CAPS é um. Né? Cada carinha dessa é uma, cada usuário é um. Né? A gente não pode ter um atendimento de massa, né? Todo mundo vai fazer oficina de tapete hoje, todo mundo vai participar. Não, todo mundo não, vai quem quer, né? Cada um é um, né? Cada um vai ter um plano terapêutico diferente, né? Um vai uma vez por semana no CAPS, o outro vai todo dia, fica o dia inteiro, enfim, um vai uma vez por mês, enfim. E a gente precisa que todos os profissionais que trabalham com esse sujeito tenham em vista, né? De que o que eles querem é que surja essa autonomia desse sujeito, a inclusão social desse sujeito. Ou seja, que esse sujeito apareça, que a cara desse sujeito apareça. Ele não é mais um louco, um usuário de drogas, ele é o João da Silva Santos, né? Ele é alguém, né? Tem essa cara, tem essa vida, tem essa história, mora nesse lugar e vai fazer isso, né? É isso que o CAPS produz, né? O CAPS tem que ser uma fábrica de sujeitos, né? Isso que estava lá, né? Ah, é um bêbado, é um drogado, né? Lá por trás desse bêbado, drogado ou louco, tem um sujeito que a gente vai ter que buscar, né? Tá lá no fundo, né? Esse sujeito que nos chega é alguém que está sofrendo psiquicamente, que está com a vida complicada, vamos dizer, né? Lógico, todos nós temos nossa vida complicada, né? Todos nós temos nossa loucura e usamos nossas drogas, né? Mas as pessoas que precisam de um CAPS é alguém que está numa situação muito grave. Então, o CAPS tem que fabricar esse sujeito, refabricar esse sujeito. Né? Então, vamos ver quem é, qual a história dele, né? Qual a singularidade dele, qual a família dele, onde ele mora, que lugares que ele frequenta e que ele pode frequentar. Né? Quem respeita ele, quem ajuda, quem pode ajudar, e vamos chamar todo mundo. Né? E vamos fabricar esse sujeito novamente. Né? Um sujeito com autonomia, ou seja, com capacidade de decidir a vida dele, né? Se hoje ele vai para a praia, se hoje ele vai ficar em casa, se hoje ele vai ver televisão ou ele vai passear na rua, né? Isso são direitos, né? Do louco, do usuário de drogas e meu também, né? Não, o meu não, que eu tenho que trabalhar todo dia por enquanto, mas enfim, dentro do contexto de cada um, né? Você tem essa subjetividade, esse sujeito que tem que aparecer, né? Tanto para o CAPS de transtorno mental, quanto para o CAPS de álcool e outras drogas, né? Esse CAPS tem que ser uma fábrica de sujeitos, né? Uma fábrica de subjetividade, vamos dizer assim, né? Esse é o tratamento que a gente quer. A gente não quer que o louco fique normal, isso não vai acontecer nunca, né? Até porque não existe normalidade em saúde mental. Né? Quem fala nisso tá maluco, vamos dizer assim. Né? Assim como não existe, não vai usar nenhuma droga. Né? Usamos drogas, todo mundo usa droga. Né? Lá na classificação de doenças, por exemplo, o cafezinho que eu tomei agora, tem um CID, né? Uma classificação internacional de doenças para o uso de cafeína. Né? Então eu usei uma droga há pouco, eu tomei um cafezinho. Né? As pessoas usam álcool, né? Às vezes em grande quantidade. Né? Enfim, ou seja, todo sujeito humano, né, tem uma certa condição, né, de sofrimento psíquico. Né? Para a gente estar vivo, para a gente ser alguém, né,
a gente carrega nossos problemas, a gente carrega nossa história, a gente carrega nossa família, nossos amores, nosso trabalho, enfim. A gente carrega uma carga muito grande. Todo sujeito humano, né, de alguma maneira, tem um sofrimento psíquico, né? Alguns conseguem lidar, administrá-lo um pouco melhor, outros não, né? Então, assim, nós profissionais da saúde mental temos que ajudar essas pessoas que estão fragilizadas frente a esse sofrimento humano, né? Fragilizadas por um transtorno mental, ou tentando cobrir esse sofrimento com drogas, se entorpecendo, enfim, né? Rompendo suas relações, enfim, né? Esses sujeitos em sofrimento, a gente pode ajudá-los, né? Ajudá-los a eles voltarem a ser os sujeitos que são, né? Não é interná-los em algum hospital, alguma comunidade terapêutica e achar que todo mundo é igual, vai ficar lá 9 meses e vai sair novo, né? Por quê? O que aconteceu ali, né? O que você fez para ajudar esse sujeito a, a voltar a ser dono de si da sua vida, né? É preciso de um trabalho profissional sério, né? Não é ficar preso num lugar 6 meses, 9 meses que vai te restituir isso, né? Você precisa de um trabalho de uma equipe que saiba o que está fazendo, né? Precisa, às vezes, de medicação, né? Precisa de um psicólogo, de uma terapia bacana, precisa de um assistente social, de um terapeuta ocupacional, do enfermeiro, todo mundo chegando junto e buscando esse sujeito, né? Quem é você, onde você mora, quais suas relações, vamos lá, né? Enfim, né? A gente precisa refabricar esse sujeito que nos chega num sofrimento muito grande, com a vida muito atrapalhada, né? Por último, assim, uma imagem do meu pintor favorito, um belga chamado René Magritte. Eu achei isso a cara do que eu acho, né, que deve ser um CAPS ou que deve ser um terapeuta, né, que é uma espécie de gaiola aberta, né? Na hora que você precisa de abrigo, você pode entrar, que a porta está aberta, e na hora que você quer sair, você pode sair porque a porta está aberta também, né? A gaiola dá uma ideia do acolhimento, mas é importante que a porta dela esteja aberta, como a porta de um CAPS ou do Serviço de Saúde Mental esteja sempre aberta, né? A gente está falando de serviços abertos, então, serviços que podem acolher as pessoas quando elas estão em sofrimento, né? Mas serviços que têm uma porta aberta para elas poderem sair também, experimentando lá fora também, né? Igual aquelas formiguinhas do começo, andando para lá e para cá, né? Experimentando dentro e fora, né? De maneira que o sujeito continue com a vida dele, né? Não que o sujeito pare a vida dele e fique isolado, né? Então, assim, acho importante que um CAPS seja um pouco essa gaiola aberta, né? A hora que o sujeito precisa de abrigo, de asilo, precisa do CAPS, precisa de um acolhimento, precisa de um trabalho de terapia, de inserção, ele pode ir lá no CAPS, que lá ele vai encontrar, e a hora que ele quiser sair do CAPS, ele sai, porque a porta está aberta, ele vai poder sair também, né? Então, é importante que essas instituições funcionem um pouco dentro dessa lógica, né? De portas abertas, né? Portas abertas para acolher, para tentar ressignificar isso que a pessoa traz como loucura, como uso de drogas, como sofrimento, né? Ou seja, a gente precisa conhecer essa pessoa, precisa conhecer a singularidade dela, conhecer a vida dela, o território que ela vive, né? Não só o território bairro, mas o território família, amigos, trabalho, amores, relações em geral, né? Para a gente poder ajudar esse indivíduo a continuar a sua vida, né? Ou seja, entrar e sair dessa gaiola que é o terapeuta, que é o CAPS, que é o serviço, né? Na hora que ele precisa, ele é acolhido, e a hora que ele quer sair, ele possa sair, né? É assim que funciona, né? Que deveria funcionar um CAPS, né? Um serviço de atenção psicossocial, né? Enfim, é uma imagem que pensa um pouco essa questão. Eu achei muito interessante, né? Só assim para tentar terminar um pouco a fala, a questão que eu acho importante dos CAPS 3, né? Eu volto a dizer, eu fiquei muito contente, assim,
Foi uma coisa que me ajudou muito a vir hoje fazer essa fala, ouvir a experiência do CAPS 3 de álcool e drogas de Vitória, funcionando como CAPS 3, né? Ou seja, um CAPS que o paciente possa ser acolhido durante a noite, no fim de semana, né? O parâmetro para CAPS 3 são municípios com 200 mil habitantes. Então, isso é sério, né? A gente tem municípios aqui com 400 mil habitantes que não tem CAPS nenhum. Né? Era para ter 2 CAPS 3 nesse município. Né? 2 de transtorno mental, 2 de álcool e drogas. Né? O parâmetro para CAPS infantil, eu creio que está em 70 mil habitantes, 100 mil, não sei. Né? Então, esses municípios do interior mesmo, que estão com mais de 100 mil habitantes, né? É para ter, sim, CAPS de transtorno, CAPS de álcool e drogas e CAPS infanto-juvenil. Né? Porque são questões terapêuticas, manejos terapêuticos diferentes, né? Então, assim, o que está acontecendo, né? Não estão querendo abrir CAPS, às vezes se constrói uma casa para ser CAPS, mas essa casa fica lá abandonada, depredada, o município não coloca equipe lá dentro. O que é isso? Né? Esse mesmo município está começando a gastar muito mais dinheiro com internação judicial, né? Exatamente porque não tem serviços, do que se botasse uma equipe lá que aos poucos fosse, né, trabalhando, ampliando, resolvendo, tentando elaborar questões. Né? Então, assim, tem uma espécie de cegueira de alguns gestores, né, no sentido de achar que vão estar gastando dinheiro se investir num CAPS, num serviço de saúde mental. Né? Pelo contrário, né, o ganho que isso vai ter, não só de estar cuidando da saúde da população, né, ou do município, ou do estado, né, ou do local, né, não só um ganho de melhora da qualidade de vida da população, como até um ganho financeiro, porque estão pagando uma grana aí para a clínica, para a comunidade, né? Ao mesmo tempo que não investe em saúde mental, né? Porque não pode, não tem como contratar pessoal, não tem como isso, como aquilo, né? Sim, estão dando tiro no pé, né? Assim como esse CAPS que está mandando gente para a clínica, para a comunidade, não está tratando, está dando tiro no pé também, né? Está dizendo que ele não precisa existir, né? Que ele não tem função, né? Enfim, são questões, são provocações que eu pensei sobre o tema, né? E que eu queria trazer para vocês, né? Assim, município de 200 mil habitantes é CAPS 3, é CAPS que funcione de noite, fim de semana. Né? Com isso, a gente consegue reverter essa ideia, essa lógica maluca de que você internar alguém, você vai tratar. Né? Se internar alguém, você vai excluir, né? Você vai isolar essa pessoa. Né? Essa pessoa vai sair da internação e vai voltar para o problema dela. Né? Então, não aconteceu nada. Né? Você só piorou a situação. Né? O que acontece com essas internações é piorar o sofrimento do sujeito. Né? E assim, eu estou falando isso porque assim, eu estou meio em estado de choque nos últimos meses, né? Mas eu estou vendo adolescentes de 14, 15, 16 anos que estão na terceira internação. Né? Alguém de 15 anos que está me dizendo que está na terceira internação, né? Por questões de uso de drogas, né? Sim, eu falei, gente, então não está funcionando, né? Nem a primeira internação, nem a segunda, nem a terceira vão funcionar. Né? Vai passar para a quarta, para a quinta, e daqui a pouco, cadê o sujeito? Né? Acabou. Né? Ou seja, aquele manicômio antigo que a gente acha que a saúde mental tinha acabado com ele, né? Mudou, né? Vestiu outra cara. Né? Vestiu uma cara meio de comunidade terapêutica agora, de minicômio. Né? Lógico, existem comunidades muito bacanas, muito boas, né? Dá para contar nos dedos dessa mão, né? Mas, assim, a maioria está funcionando dentro da lógica manicomial, dentro da lógica que toda política de saúde mental prega o contrário, né? E me assusta ver que tem um monte de gente feliz com isso, achando que a grande questão está sendo resolvida assim, né? Com internação. Né? Estão resolvendo nada, né? Estão criando um problema. Né? A gente tentou acabar com os hospitais psiquiátricos, né? Desmontar esses hospitais psiquiátricos, né? Encontrou lá sujeitos com 20 anos de internação, 30, 40, né?
A gente conseguiu desativar, pelo menos o Hospital Dalto Botelho aqui de Vitória, a gente conseguiu desativar bastante do hospital. Ainda tem um pedacinho lá que é manicômio, tá? Né? Não sejamos ingênuos, né? Mas ao mesmo tempo que a gente conseguiu desmontar os hospitais psiquiátricos, a gente está criando uns mini manicômios, né? Que são esses lugares onde as pessoas estão se internando sem parar, né? Fica lá 6 meses, 9 meses, um ano, daí a pouco volta, daí outro mês volta e daqui outro mês volta. Por quê? Porque não está sendo trabalhado as questões essenciais do sujeito, né? As questões subjetivas, mais profundas e por uma equipe multiprofissional que funcione dentro dessa lógica que a política de saúde mental preconiza, né? Então, são questões sérias, questões que estão colocadas na mesa, né? E a gente precisa, primeiro, os trabalhadores de saúde mental começarem a juntar, conversar, né? Levar adiante essa questão da intersetorialidade, trocar experiências e, enfim, né? Refletir e principalmente estudar, né? Não dá para... a saúde mental não é para amadores, para gente que não estuda, que não entende, que não, sabe, que não raciocina, né? É um assunto muito complexo, assim, muito complicado. Precisa estudar, infelizmente, tem que dar essa notícia, né? Sem estudar conceitos, sem levar a sério isso, só de boa vontade, só de caridade, a gente não vai chegar nem ali na esquina, né? Aliás, eu não sei se as pessoas sabem, mas antes, quando começaram os hospitais psiquiátricos, quem cuidava dos hospitais psiquiátricos eram os religiosos, eram as freiras, né, as irmãs de caridade. Né? Depois que entraram os médicos, a psiquiatria, a medicina e os profissionais, né? E eu vejo, de alguma maneira, na questão das comunidades terapêuticas, um retorno a isso, né? A uma questão religiosa, como se a religião fosse cuidar dessas coisas, né? Ou seja, voltamos 200 anos atrás, né? O que aconteceu, né? Cadê o saber? Cadê a evolução do pensamento, né? São assuntos sérios e, enfim, são bombas, né? Que a gente tem que... A gente está tendo que vivê-las e temos que falar delas também, né? Eu acho que a gente não tem que se acuar, não tem que aceitar essas coisas, não. A gente tem que defender os princípios do que a gente acredita, das diretrizes da política de saúde mental e insistir nelas, né? Eu acho que o caminho que a gente tem que ser esse, né? Bem, o tal pintor que eu falei que eu adoro, René Magritte, o quadro terapeuta, né? Eu agradeço a atenção de vocês e estamos disponíveis agora para um bate-papo, eu creio, né? É isso. Obrigado pela atenção. Ai, ai, que saia justa, hein? Olha, eu posso falar besteira aqui, né? Eu, assim, o profissional que estava no CAPS, a carga horária dele é 24 horas, tá? Porque você precisa ter um engajamento, né? Você precisa ter uma coisa com a saúde mental, né? Eu acho que carga depende de ser combinado com gestores, com administradores, né? O que eu posso dizer, assim, de cara, é que você não pode considerar que o trabalho do CAPS é só o tempo que você fica lá dentro daquela casa chamada CAPS, né?
A carga horária do CAPS tem que ser pensada a hora que você vai lá fora, na unidade de saúde, a hora que você vai à praia com os usuários, passear, ou a hora que você faz uma visita de família, enfim. Existem valores, né, diferentes dos horários. Né? Eu sempre falo, gente, a gente não trabalha, né, aqui não é portaria, não é vigilância. Né? Um porteiro eu entendo que tem que ficar 12 horas na portaria, porque a função dele é essa. Agora, um profissional de CAPS, né, tem que fazer o trabalho dele dentro da instituição e fora também. Né? E cabe ao gestor do CAPS, ao gestor do serviço, né, poder questionar isso. Né? Se eu tenho um profissional bacana que se dispõe a fazer visita domiciliar, sair com o usuário, fazer um acompanhamento terapêutico, não sei o quê, quanto vale essa carga horária? Né? Eu não posso contar pelo relógio isso. Né? Eu tenho que contar pelo entendimento e participação desse profissional no trabalho que o CAP se propõe. Né? Hoje eu não estou lá no meu trabalho, na secretaria, eu estou aqui, em outro lugar, fazendo essa conferência. Ou seja, se eu fosse pensar na minha carga horária de tarde lá, né, ficou em aberto. Né? Eu estou aqui em outro lugar fazendo o trabalho. Né? Então o CAPS tem que ser pensado assim. Né? Se o profissional vai. Assim, um exemplo bobo, né? Um usuário do CAPS. A enfermeira um dia perguntou, vem cá, o que você quer na vida? Ele falou, eu queria almoçar no restaurante. Assim, coitado, né? Um rapaz de mais de 30 anos que o desejo dele na vida era almoçar no restaurante. A enfermeira falou, é agora, né? Amanhã a gente vai almoçar no restaurante. Então, assim, essa enfermeira saiu do CAPS e foi no restaurante almoçar com esse usuário. Né? Para mim, ela cumpriu a carga horária dela, 8 horas por dia, porque essa ação muito importante, né? Assim, corresponde a 8 horas de trabalho, vamos dizer, essa meia hora que ela almoçou com esse cara. Né? Então, eu acho que assim, o que existe do tempo de trabalho dentro de um CAPS tem que ser pensado dentro dessa lógica. Não é uma lógica de vigia, de punição, de relógio de ponto. É uma lógica de produção, né? E às vezes uma produção séria, né? Tem que ser pensada nesse tipo, né? O ideal é que um CAPS pudesse, todos os profissionais, ter 40 horas, vamos dizer, ter dedicação exclusiva para esse trabalho, né? Eu sei que é muito difícil. No estado, às vezes, a gente consegue isso, nos municípios, muito pouco. Né? Geralmente se consegue carga horária para 20 horas, né? Mas o ideal é que o profissional ficasse 40 horas, eu acho. Né? Se fosse eu que pudesse decidir, eu diria que o pessoal de CAPS teria que trabalhar 40 horas. Ou seja, o cara está lá de manhã, de tarde, a semana inteira à disposição de usuários, familiares e das atividades que aparecerem. Né? É difícil. Eu acho uma grande dificuldade assim nos CAPs esse trabalho com os familiares, até porque, quer dizer, os familiares reproduzem o pensamento da sociedade, né? As questões políticas da sociedade. E a sociedade sempre pensa na exclusão, né? Ou seja, lá fora, né? Se é ladrão, prende, mata, se é drogado, interna, se é louco, interna, enfim. Né? Os familiares vêm tomados com isso. Né? Eu queria dizer o seguinte, geralmente, isso não é uma acusação, é só uma constatação, quando o indivíduo tem um transtorno mental grave ou um uso grave de drogas, é sinal de que alguma coisa na estrutura familiar dele não está funcionando bem também. Né? Não é uma acusação, é uma constatação. Né? E o trabalho com esse usuário depende de um trabalho com a família também. Um rearranjo do lugar dele na família. Né? Então, infelizmente, ou felizmente, eu acho que a gente tem que bancar com a família sim. Tipo, olha,
não interna lá não, né? Porque lá ele pode sofrer, não vai adiantar nada, enfim, tem outras possibilidades, vamos esperar mais um pouco, enfim, né? Tem que se trabalhar com esse familiar, né? E, às vezes, bancar posições mais fortes também, né? É, é um nó, é uma dificuldade muito grande, né? Até porque o familiar nos diz, poxa, eu sofro isso 24 horas, né? O senhor o senhor está aqui, né? O senhor está fora, né? Eu sofro 24 horas com essa pessoa, né? Mas enfim, a gente tem que tentar acolher esse familiar, né? Tem que tentar criar uma aliança com ele, né? E assim, quando você consegue, isso se reverte de uma maneira muito bacana, né? Já tive experiências assim de chega o usuário em crise com a família, você pede para a família, vem cá, vamos experimentar 3 dias sem internar, né? Ele vem todo dia, eu vou ver remédio dele, a senhora vai cuidar disso, daquilo, não sei o quê, enfim, né? Quando você consegue fazer essa parceria com o familiar, né? Ou quando o familiar percebe, né, que você está do lado dele, está apoiando, que está garantindo coisas, né? Você pode Ok, doutor conseguir André. A coisas Laine, bacanas. ela É coloca difícil, duas viu? É questões. muito Ela quer difícil saber a sua opinião sobre porque a os rede familiares abraço chegam e com as também questões de sobre o apoio sofrimento e matricial com em essa saúde ideia de preciso me mental, livrar né? disso, O né? CAPS, é Agora, função do a CAPS gente esse apoio está para trabalhar matricial? essas coisas, né? Então, tem que estar tem que estar atento e tem que ter certos enfrentamentos, tem hora. Tem hora que você precisa pegar mais pesado também, né? Tipo assim, né? Isso aqui é um CAPS, né? Isso aqui não é um serviço de internação, não. Então, né? Vamos tentar fazer de outro jeito, né? Vamos tentar fazer de um jeito que seu familiar vai sofrer menos, né? Vamos deixar ele em casa em vez de jogar lá naquele lugar, né? Enfim, mais ou menos por aí. Mas é difícil, sim. Meu Deus, Laíne, você quer que eu perca meu emprego? Vamos ao apoio matricial, fundamental. Né? Isso que eu falei da intersetorialidade, né? o CAPES é o CAPES tem que se multiplicar, né? Lógico que não cabe todo mundo dentro do CAPES. Então, o apoio matricial seria a equipe do CAPES conversar com outras equipes de saúde, geralmente da atenção primária, né, atenção básica, e essas equipes ajudarem o CAPES no trabalho, né? Às vezes até atendendo o usuário lá na unidade de saúde, enfim, né? É fundamental, importantíssimo esse apoio matricial. Aliás, a saída para o CAPS é essa, né? Uma coisa que eu não falei, mas que eu ouço de alguns CAPs pô, o CAPS está com fila de espera. Eu falei, meu Deus do céu, né? Se o CAPS está com fila de espera, está dando tiro no pé outra vez, né? Ou seja, não pode ter fila de espera, o CAPS é aberto, né? Não tem ninguém esperando, né? E se você matricia as equipes de atenção primária, atenção básica, pronto-socorro, hospital, enfim, os equipamentos, o CRAS, CRES, os equipamentos do seu território, né? Se você vai lá conversar, matriciar, dar um apoio, né? Eles podem te ajudar nesse atendimento, né? Então, esse apoio matricial eu acho fundamental, assim, né? Enfim, tarefa primordial de um CAPS, né? Vá conversar com a atenção básica, atenção primária, entra e sai, né? Agente comunitário de saúde entra e sai do CAPS o tempo inteiro, né? Fundamental. Quanto à rede abraço, o que eu posso comentar? Que saia justa. Eu acho o seguinte, a proposta é só de acolhimento em instituições, né? Eu acho que o tratamento tem que ir mais além da questão de um acolhimento, de uma coisa, um lugar para ficar 6 meses, um ano, não sei, né?
A Rede Abraço não surgiu da área da saúde, veio de uma outra área do governo, né, é, ligado ao governo federal, plano CRAC, enfim, uma linha que vem via Secretaria de Justiça, outras secretarias, né. Eu acho complicado ter duas políticas paralelas sobre o mesmo assunto, né? Que a Rede Abraço é para o tratamento da questão de álcool e outras drogas e a saúde mental através dos CAPs de álcool e drogas e tudo isso também é para isso, né? Eu acho que assim teria que haver um entrelaçamento disso, uma conversa sobre isso, né? Porque não adianta ter duas políticas sobre o mesmo assunto, né? Que em algum momento isso vai dar confusão, não vai dar boa coisa, né? Enfim, mas é muito difícil. Eu conheço muito pouco da Rede Abraço, né? Eu ouvi algumas falas em alguns momentos, né? Das pessoas falando em termos de acolhimento, né? De acolher em comunidades, enfim, né? Tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que ser acolhidas. Se as pessoas estão em sofrimento psíquico, elas têm que ser acolhidas. Mas precisam ser tratadas também, né? E tratadas dentro dos conceitos que a política de saúde mental do Brasil preconiza, né? A gente tem uma lei federal, né? De muitos anos, tem várias portarias, né? E, enfim, A a Laine Rede Abraço Cláudia, ela pode ser coloca uma que já ouviram coisas boas partezinha e ruins do sobre a Rede grande Abraço, tratamento que por precisa isso ser o feito com o interesse, usuário de né, álcool e dessa drogas. pergunta sobre a Rede Minha opinião Abraço. pode ser resumida assim, né? É um Bom, pedacinho do já que que já precisa ser foram duas feito perguntas, com eu a acho que nós questão vamos do fazer indivíduo essas que duas usa últimas muitas perguntas drogas, por né? conta do horário. Mas não Eu gostaria basta, que o senhor falasse, não é doutor só André, isso. sobre sua E eu não acho que é uma experiência oposição da também, né? RAPS desmedicamentalização contra a Rede frente às Abraço ou Rede contínuas Abraço contra a imposições das RAPS, né? gestões. Isso a gente não vai chegar a E lugar também nenhum, como né? melhorar a viabilidade Eu para estou falando de aplicação de contratação de intersetorialidade mais aqui, então psiquiatras. Ele assim, vê como é outro mais um problema setor, de né? gestão. Agora, a questão vamos conversar, né? Vamos afinar a banda, né? Não adianta a banda ficar tocando cada um pro seu lado, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, ninguém, né? Mais ou menos isso. Ufa. Hum, é sério. Quer dizer, não é só psiquiatra, né? Eu trabalhava num CAPS que tinha só um psicólogo, né? Tinha, sei lá, atendia 200 e tantas pessoas. Um psicólogo, impossível um psicólogo atender 200 e tantas pessoas, né? Ela até se esforçava, né? É, eu acho o seguinte, é uma questão política, investimento, né? Investimento em saúde, né? É comum, é banal, a maioria dos CAPs não tem um psiquiatra regularmente, né? Os CAPs foram pensados para o psiquiatra ser parte da equipe e estar lá de segunda a sexta, o dia inteiro, a semana toda, né? Isso raramente acontece. Quando acontece, é uma experiência sensacional, né? Assim, eu falo porque eu pude ser um psiquiatra de uma equipe e que trabalhar junto com essa equipe num modo interdisciplinar e foi uma experiência muito bacana para mim enquanto médico, né? Existem questões que não me cabem, né, sobre salários, né, questões salariais sérias, né? Então a maioria dos médicos não quer trabalhar para prefeituras porque os salários são muito baixos, né? Outros profissionais também não querem trabalhar para algumas prefeituras por causa do nível salarial, né? E outra coisa que eu acho horrível, assim, né? Que aí então o médico, o psiquiatra, geralmente arranja 5, 6 empregos de 5 e 6 lugares, né? E começa a correr de um para outro e não atender direito em lugar nenhum desses, né? É terrível, né?
Aí ele consegue ganhar o que ele acha que seria um salário necessário, mas ao mesmo tempo faz um trabalho que não rende, né? Que é medicamentoso, apressado, enfim, né? Eu acho uma questão séria, né? Eu acho que as equipes do CAPES deveriam ser pensadas dentro de uma política de uma remuneração mais substancial, vamos dizer assim. Devia-se melhorar o salário das pessoas que estão trabalhando nesses serviços. Até porque é um serviço muito insalubre, né? Você está lidando de cara, assim, é um mergulho dentro da loucura, do sofrimento psíquico, né? De situações muito dolorosas, né? É um trabalho que afeta muito o trabalhador, pode adoecer muito o trabalhador, né? Então isso tem que ser compensado de alguma maneira, né? Pelo menos pague bem para a gente poder pagar um analista para poder, né, resolver as nossas próprias questões que o trabalho vai nos trazendo. Não é brincadeira isso, mas eu acho que assim é uma questão de definição política de recursos humanos, né? Eu acho uma pena que os CAPs estejam funcionando sem psiquiatra, porque é uma questão séria, né? É uma questão séria. E sem outros profissionais também, né? Precisa de terapeuta ocupacional, precisa de assistente social, psicólogo, enfermeiro, enfim, educador físico, precisa de muita gente, né? A outra pergunta eu não entendi. A desmedicalização. Ah, tá. Nossa, isso que bom que você perguntou, né? Porque a tendência até então, né, era uma hipermedicalização, né? Ou como faz o hospital psiquiátrico, né? Chapa de remédio para o cara ficar lá anestesiado, né? Num CAPS a gente não trabalha com essa lógica, né? A gente trabalha com o mínimo de medicação possível para esse paciente não agravar, né? Aí volta a questão, se o psiquiatra estiver lá todo dia, ele vai poder acompanhar esse paciente e ver, né, modular essa coisa de medicação, né? Eu sempre tentei medicar, mesmo pacientes graves, com o mínimo de medicação possível, para esse sujeito poder funcionar, né? Para ele poder pegar um ônibus sozinho, para ele poder ir para casa, para ele poder, enfim, né, ter a vida sexual dele, várias coisas, né, que um excesso de medicação prejudica, né? Existe toda uma tendência dos novos psiquiatras, né, de ter uma formação muito orgânica, muito biológica e prescreverem medicações em excesso, né? É engraçado, eu tenho um amigo mais ou menos da minha época, né, que falava que quando a gente éramos jovens psiquiatras, a gente brigava com os psiquiatras mais velhos, né, que era aquela lógica do manicômio, aqueles donos de manicômio, enfim. Agora é que a gente são os vovozinhos psiquiatras, a gente está tendo que brigar com a garotada, os novos psiquiatras, porque eles estão vindo com uma formação muito biológica e orgânica, usando um excesso de medicação, né? Eu preciso que se module isso, né? Para um paciente estar vivo dentro de um CAPS, ele tem que estar com um nível de medicação baixo, pequeno, né? Outra questão com essa medicalização é assim, o indivíduo que não é identificado com transtorno mental grave, mas com transtorno mental leve, né, estão sendo medicados a rodo, né, com tranquilizantes e antidepressivos, de maneira que hoje em dia, né, se entra no lugar, está todo mundo com aquela cara de robô, assim, com aquele olho estatelado, que tomou um antidepressivo de manhã, tomou outro de tarde, à noite tomou um benzodiazepínico, enfim. Está havendo um excesso de medicalização das pessoas normais também, né? Qualquer médico está chapando várias medicações aí para as pessoas dormirem, para acordarem, para serem felizes, para fazer isso, para fazer aquilo. O cara toma remédio para poder transar, toma remédio para poder dormir, toma remédio para tudo, né? Enfim, né? Cadê o sujeito, né? Cadê o ser humano aí? Cadê, né? E cadê o sofrimento da vida, né? Porque a vida nossa não é aquele comercial bonito, né? Todo mundo feliz correndo na praia. A vida
das traz sofrimentos que a relações gente tem que enfrentar interpersonais, também, né? funcionais E dos não precisa tomar remédio pacientes, para a enfrentar, questão não. da Vamos enfrentar intertextualidade no também pau muito mesmo, né? importante, Cara a tudo isso é muito cara, bem né? Lógico, se ilustrado, precisar de né? remédio, Eu gosto vamos muito tomar da aquele sua tempinho que precisa. webconferência, que você Mas daí traz a pouco não bastante precisa mais, então informações para, né? e Não abordagens pode ficar se diferentes. entupindo de A sua antidepressivo, de conferência ela casou tranquilizante, muito com a como está acontecendo palestra com que os nós normais hoje em tivemos dia, né? Tá é, sério o há negócio, alguns né? dias Tá. atrás, né? Enfim, essa Sobre componentes de medicalização, atenção temos que básica para prestar as atenção, rapas. né? E também Principalmente está nós disponível no médicos, nosso né? Vamos site pensar o que do a gente está fazendo, Telesaúde né? para quem não pôde participar com a gente. Gostaria ainda de fazer uma divulgação que a nossa próxima webconferência sobre saúde mental será no dia 26/8 sobre abordagem de redução de danos. Então, por favor, divulguem para os colegas. Então, muito obrigada, doutor Zana André. Espero sempre contar com você aqui conosco. Nós gostamos muito. Também gostaria de agradecer a Natália Borba, que está aqui com a gente pela primeira vez, que também é referência técnica de saúde mental, álcool e outras drogas da CESA, tá? Então vamos encerrar por aqui. Todo mundo aqui gostou bastante no chat, dá para ver. Gostaram muito da